O nosso Fala Cidade. Correio Saúde. Oferecimento. Farmácia artesanal, farmácia de manipulação. Nosso compromisso é com o seu bem-estar. E é esse, o seu Correio Saúde desta semana vai estar abordando um assunto pouco falado, né? Mas que há uma necessidade muito importante de ser abordada, de ser discutida, e é por isso que nós abrimos esse espaço com o doutor Eduardo, que primeiramente seja muito bem-vindo aqui de volta ao nosso Fala Cidade, e fique à vontade. Boa tarde, queridos ouvintes. Quero falar que é sempre bom estar aqui no SBT, na família do Grupo Correio, e principalmente hoje falar sobre um tema muito importante, um tema que tem alcançado uma população gigantesca e que muitas pessoas não têm dado a suma importância, que é a depressão no idoso. E é exatamente esse o nosso tema do programa de hoje, do quadro de hoje, Correio Saúde. Portanto, se você tiver um idoso em casa ou um idoso, já muitos idosos, né, doutor, vivem sozinhos hoje em dia. Então, vamos lá começar o nosso bate-papo. De que forma um filho, né, porque a maioria também acontece de viver com os filhos, né, os idosos, como ele pode identificar os sintomas em um idoso? Essa é uma excelente pergunta. Mas antes de responder essa pergunta, eu queria falar para ti que hoje em dia a população está vivendo mais. Já foi constatado pela Organização Mundial de Saúde que a população idosa cada dia fica mais idosa. E com isso também temos uma grande dificuldade, que os jovens não querem ter muitos filhos. A maioria dos jovens hoje, eles só querem ter, no máximo, quando se querem ter filhos, eles querem ter 1 ou 2 filhos. Né? Então, aí a população vai envelhecendo, o idoso vai envelhecendo, ele teve um ou dois filhos, os filhos agora já se casaram, já não estão mais em casa, já vem a questão da aposentadoria, o idoso trabalhou 30 anos e de repente ele se aposentou e ele começa a ficar em casa e fica em casa sozinho. Sozinho? Fica em casa sozinho e com isso, por muitas vezes, já não está mais trabalhando. Por muitas vezes, a maioria do idoso, ou o esposo faleceu ou a esposa faleceu. Eu estou tratando de um paciente que eu tenho presenciado isso. É um paciente de 85 anos de idade, viveu 51 anos com sua esposa e há exatamente 7 meses a esposa faleceu. E aí esse idoso foi levado ao meu consultório por seu neto, porque esse idoso estava com pensamento suicida, querendo tirar a vida, para você ter ideia. E aí eu peguei na avaliação, né, questionei com quem ele vivia, pedi para ficar sozinho com o idoso, e para mim foi uma grande surpresa, que ele falou para mim que não tinha mais interesse de viver, que a pessoa que acompanhava ele, 51 anos de casamento, já tinha partido, tinha falecido, e para ele não tinha mais importância de viver. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês, familiares, existem alguns fatores para a depressão no idoso. O primeiro é a própria idade. Está vivendo mais, aí o idoso se acha que já não é tão importante, a família desse idoso acha que o idoso também já não é mais importante, esse idoso ele fica sozinho em casa, para trabalhar ele também já não tem uma idade que possa trabalhar, né, que ele já se aposentou, e ele começa a ter alguns sintomas que são diferentes do adolescente quando está com depressão ou do jovem adulto quando está com depressão. E quais são exatamente essa diferença, né? A gente sabe que as idades têm essa diferença, mas o que o filho pode observar inicialmente, né? Diante desses fatores que o senhor disse, mas é inevitável, né, que isso realmente aconteça. Mas os fatores principais que podem, por exemplo, esse neto levou o avô à clínica porque percebeu, né, a diferença. Mas o avô parece que falou, quem não tinha mais motivação, né, e tudo mais. Mas quais são aqueles sintomas que a gente pode perceber visualmente? Porque tem muitos que não falam, né? Perfeito, pergunta boa.
O principal sintoma, assim, o idoso ele não vai ficar choroso da noite para o dia, porque ele quer se mostrar aquela pessoa forte e resistente. Existe aquele idoso que ele é carrancudo, vamos falar uma palavra que todos entendam, né? Que ele é um pouco carrancudo, que ele é durão, e a pessoa fala, é muito carrancudo, é da idade. Então, a maioria dos idosos, eles vão se isolar. Eles se isolam, eles não querem muita conversa, eles começam a apresentar uma irritabilidade, mas não é aquela irritabilidade normal. Ele não consegue dormir a madrugada inteira, ele fica acordado a madrugada inteira, nada tá bom para ele abandona a alimentação, ele não quer mais tomar banho, entendeu? Ele não quer mais conversar, ele vai pro quarto, quer dormir. Existem algumas diferenças, tá? Existe uma causa hormonal, a maioria dos idosos estão com os seus hormônios baixos, principalmente homem, não tem um costume de fazer reposição hormonal, principalmente homens não têm um costume de fazer a dosagem dos hormônios. Então, temos causas de hormônios, temos causas patológicas e temos causas exatamente por uma perda. Uma perda de uma esposa, uma perda do marido, uma perda do filho e por algumas doenças. Por exemplo, a maioria dos pacientes idosos, eles têm eles têm pressão alta, eles têm diabetes, eles são cardiopata e por muitas vezes eles passar por um profissional que não é treinado para identificar essa situação, algumas medicações também causam depressão no idoso. Você pega um idoso que ele usa uma polifarmácia, ele não só usa um remédio, normalmente está usando 5, 6, 7 remédios e muitas vezes a causa da depressão do idoso é por efeitos colaterais. Né? E é uma situação aí bem complicada, a gente percebe que esse número, como o senhor já veio com dados, né, que a população está ficando cada dia mais idosa e percebendo isso, tem que procurar, né, ajuda. Isso, tem que procurar ajuda. E aí o que é que eu oriento? A principal ajuda tem que vir da família. Porque normalmente a pessoa que está com depressão, ela está em um estado tão débil da depressão, tão fraco, tão angustiante, que ela tem medo de pedir ajuda. A principal coisa, ela tem medo, ela sente vergonha. Então, é importante que a família que esteja perto, primeiramente, não abandone seu idoso. Lembrar que um dia nós fomos crianças e esses idosos cuidaram de nós, cuidaram da nossa saúde. Então, não abandonar, procurar ajudar sem julgar. Porque quando alguém tem depressão, a primeira coisa, o maior medo dela é ela dizer que tem depressão, ela contar a história para alguma pessoa e essa pessoa passar para várias pessoas e julgando, sem ter aquele interesse de ajudar, de levar em um profissional competente, porque alguns casos da depressão a gente pode fazer reposição de hormônio, a gente pode também pedir um tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra, a gente também tem que ver se essa depressão está acompanhada de um caso de demência, como Alzheimer, como mal de Parkinson, se não é um fator que esteja acompanhado com demência, que 30% das depressões no idoso está acompanhado por demência, procurar solucionar, procurar uma equipe multiprofissional para juntos solucionar a depressão de idoso. Na sua vivência, doutor Eduardo, nesse tipo de caso, tem gerado bastante resultado? Tem gerado bastante resultado, porque o que acontece? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde é o bem-estar físico, social, mental e espiritual. Quando você consegue preencher todos esses pilares, você consegue ajudar o idoso. Por exemplo, nesse caso que eu citei como exemplo, eu não fiquei somente com esse idoso dentro do meu consultório. Eu envolvi toda a equipe que trabalha comigo e nós fomos fazer visitas surpresas para esse idoso. Um dia nós fomos pela manhã, um dia nós fomos pela tarde, um dia nós pegamos um grupo de pessoas e fizemos um almoço, nós levamos almoço para a casa dele, nós jantamos, nós conversamos, nós vimos as necessidades sociais, mentais, o que ele precisava de medicação, qual era a medicação que ele estava tomando em uma dose alta que estava causando uma depressão, que como eu falei antes, a medicação ela também causa depressão. E hoje, graças a Deus, esse idoso que não queria nem ir no consultório acompanhado, hoje em dia, 2 vezes na semana, ele vai no consultório e a gente bate um papo, a gente conversa, a gente dialoga e ele fala, olha, doutor, eu realmente pensei que a minha vida tinha terminado e agora eu vejo que ainda tenho mais alguns anos para viver.
É isso, né, doutor? E aos filhos também tem a orientação, né? As pessoas que estão ali ao redor, como o senhor disse, é não julgar, é entender esse momento que o idoso está passando, né? Sim, a família ela é de suma importância, principalmente identificando aquele idoso que está mais sonolento, aquele idoso que está ficando muito triste, aquele idoso que está abandonando a comida, aquele idoso que do nada você pega ele nenhum pensamento vazio. Então, a principal coisa é você ajudar esse idoso, você conversar com ele, você perguntar se ele está precisando de ajuda e às vezes ele não vai responder que está precisando. Então, você precisa ajudá-lo mesmo sem ele te pedir ajuda. Passar um ferro na camisa dele, você levar ele para poder jantar. Ah, mas jantar é muito caro. Não, você comer um espetinho de R$3, de R$5, passear no parque, que é de graça, fazer uma caminhada pela vias aí, ajudar o idoso. É isso, né, doutor? Então, aqui para a gente encerrar, uma última orientação que o senhor, na sua concepção, é importante para que as pessoas estejam assistindo a gente. E lembrando, né, minha gente, o doutor até falou aqui que a gente um dia foi criança e esses pais cuidaram da gente, hoje eles estão velhos. A situação se inverte, mas nós também vamos ficar velhos, vamos ficar dependentes de alguém para que o mal não venha para a gente tem que estar fazendo tudo com muito amor e tranquilidade também com as pessoas que estão passando por esse problema. Verdade. E a gente lembrar que vamos envelhecer, a idade chega para todo mundo. O importante não é somente envelhecer. É envelhecer com saúde, é envelhecer com dignidade, é envelhecer com responsabilidade. E também eu queria chamar a atenção só por um pontozinho aqui. Você que conhece algum idoso, que ele está sofrendo algum tipo de violência, seja violência física, seja violência mental, seja violência de abandono, seja violência social, que às vezes a família pega o benefício do idoso, porque o idoso já não consegue ir no banco sacar um dinheiro, já não consegue mais organizar suas finanças, e um familiar pega esse dinheiro e começa a gerenciar dinheiro para o seu próprio bem, em vez de direcionar para o idoso. Denuncie, ligue para o Disque 100 e faça a denúncia. Proteja os nossos idosos, porque nós também seremos idosos. Exatamente. Doutor Eduardo, a gente só tem que agradecer ao chamado que o senhor atendeu aqui do nosso quadro Correio Saúde. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Eu queria só dar um avisozinho. Fique à vontade para aquela câmera lá. Um avisozinho, a nossa segunda edição da nossa ação social da Superfácil Home com alguns parceiros vai ser no Instituto VS10, localizado na Rua B, número 29, bairro Cidade Planalto. Eu quero que você compareça, você que pode levar uma cesta básica, leva uma cesta básica, nos ajude com a sua ajuda física. Estaremos lá esperando por você. Nossa segunda ação da ação social da Superfácil Homes e parceiros. Obrigado, Grupo Correio, e boa tarde. Esse daí é aquela mesma que a gente foi até o ano passado, doutor? A mesma que vocês sempre nos ajudam. Vocês são parceiros da nossa ação e desde já a Superfácil e o grupo que são responsáveis pela ação parabeniza vocês e agradece a colaboração.